Cumprimento a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje nesse vídeo para falar sobre os diáconos. Eu creio que os irmãos têm visto que eu tenho colocado nas descrições dos vídeos, como diácono. E então, às vezes as pessoas não entendem ao certo o que é a função do diácono na igreja. Até porque a diferença de uma igreja para outra, às vezes essa função é um pouco diferente, Mas eu quero falar hoje sobre 3 pontos a respeito do diácono. Quero falar primeiro o que a Bíblia diz, sobre o diácono, como foram instituídos os primeiros diáconos. E o segundo ponto é a função do diácono na Igreja Pentecostal Deus e Amor, a qual é a igreja que eu faço parte. E também o que significa para mim ser um diácono. Mas antes de entrar mesmo no assunto, eu quero pedir a vocês que estão assistindo o vídeo, mas ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam e ativem o sininho. E se você já é inscrito e ainda não ativou o sininho, ative, porque é importante você estar com o sininho ativado para receber as notificações dos vídeos novos e também para que o YouTube não venha tirar a sua inscrição, porque às vezes se você apenas se inscreve e não ativa o sininho, com o tempo a sua inscrição acaba sendo cancelada, porque você não está acompanhando o canal. Então, se você gosta dos meus vídeos, dos meus conteúdos, faça isso, ative o sininho. Então vamos começar, irmãos, falando sobre a instituição dos diáconos diante da Bíblia Sagrada. Nós temos na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, 3 capítulos inteiros, o capítulo 6, 7 e 8, falando sobre diáconos, desde como os diáconos foram instituídos e a atuação deles na obra de Deus. Mas eu não vou ler os 3 capítulos para não ficar muito longo, mas eu separei alguns versículos que eu considerei os versículos-chave para estar lendo com vocês e fazendo um breve comentário. Nós vamos começar aqui então em Atos, capítulo 6, do versículo 2 ao 6. Que diz assim, acompanha comigo na tela. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então aqui, irmãos, nós vemos que pela necessidade que a igreja tinha de atender os pobres e as viúvas, foi instituído os diáconos, porque estava sendo muito trabalho para os apóstolos, porque eles já tinham o compromisso, a responsabilidade de pregar a palavra, e tinha mais esse compromisso que era servir as mesas, ajudar os necessitados, levar mantimento, levar dinheiro para aqueles que estavam necessitando. Então surgiu a ideia de instituir os diáconos para que fizessem esse trabalho. E escolheram, então, 7 homens. E era necessário 3 requisitos, 3 requisitos foram impostos pelos apóstolos para escolher os diáconos. Quais eram? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Essas 3 coisas, esses 3 requisitos eram necessários aos diáconos. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria e ter boa reputação. E foram escolhidos então esses 7 e começaram a obra do Senhor. Porém, irmãos, nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, mais adiante, que dentre os 7, 2 se destacaram, os quais são Estevão e Filipe. Os outros 5 a gente já não vê muito mais falar na Bíblia, mas esses 2 a gente vê falar a obra deles, o trabalho
que eles fizeram na obra do Senhor. E um fato importante que eu faço questão de destacar, irmãos, que esses dois, Estevão e Filipe, eles evoluíram na obra do Senhor. E aí nós vamos ver o seguinte, que apesar que os diáconos foram escolhidos, a ideia surgiu pela necessidade de servir as mesas, mas na prática o trabalho deles não era só esse. Nós veremos aqui na palavra de Deus que o trabalho deles foi muito além, e esses dois foram homens usados nas mãos de Deus, e tinham dons de Deus e faziam milagres, faziam maravilhas através do nome de Jesus Cristo. Então, é aquela coisa que algumas pessoas que não acreditam que há milagres nos dias de hoje e pensam que os milagres somente os apóstolos é que tinham autoridade para fazer. Quando o Senhor Jesus deu lá a autoridade em Marcos 16, então alguns pensam que aquilo foi determinado só aos apóstolos. Mas aqui nós já vemos uma prova importantíssima de que os milagres do Senhor continuam além dos apóstolos. Porque os diáconos, nós vimos aqui que eles foram escolhidos pelos apóstolos, na direção do Espírito Santo. Mas já não foi os apóstolos que foram, né? Já não foi como os apóstolos que foram escolhidos diretamente por Jesus Cristo quando ele estava aqui na terra. Então nós vemos que os dons do Senhor, eles continuam. Os dons do Senhor vai passando de geração em geração. Vejamos aqui, ainda em Atos, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então nós já vemos que Estevão, ele sendo um diácono, ele não ficava somente servindo as mesas. Ele fazia a obra do Senhor, ele pregava, ele tinha os dons de fazer sinais, prodígios, maravilhas. Tanto é que se levantaram contra ele. A multidão começou a se levantar e armar uma cilada para acusá-lo inocentemente, para que ele fosse morto. Mas ele não se calou. Ele não deixou de anunciar a palavra, deixou de fazer a obra de Deus diante daquela ameaça que ele estava sofrendo. Aí nós vemos aqui, irmãos, aí no capítulo 6 e vai até o capítulo 7, nós vemos a pregação, a sabedoria que Estevão tinha para pregar a palavra de Deus. Diante daqueles que estavam o ameaçando, ele começou falando a respeito da palavra de Deus. Ele fez um resumo de tudo que havia acontecido no tempo dos profetas, no tempo do Antigo Testamento. Ele começou falando de Abraão, quando Abraão recebeu a promessa de Deus e foi ordenado a sair da Mesopotâmia e até a terra de Harã, porque o Senhor tinha uma promessa com ele ali. E então Estevão ele vai explicando tudo aquilo que foi acontecendo na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, até chegar em Jesus Cristo. E quando ele está concluindo a sua mensagem, os irmãos podem ler na sua casa o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Quando ele está concluindo a sua mensagem, então aquele povo se revolta e começa a apedrejá-lo. Mas na conclusão, ele dizia assim, vamos ler o capítulo 7, versículo 51 até o 56. Que diz assim: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que maravilha, irmãos, que visão gloriosa que Estevão teve, porque ele não deixou de falar a palavra de Deus diante daquela ameaça. E no momento que ele faz essa conclusão, aquele povo se enfureceu
e começaram a apedrejá-lo, mas ele não estava preocupado, porque ele já estava vendo a glória de Deus. Ele já estava vendo o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus assentado no trono. E ali ele veio a adormecer diante daquele apedrejamento. Mas então se tornou para a história o primeiro mártir da Bíblia Sagrada. O primeiro mártir que foi morto por causa da palavra de Deus. E ficou registrado na história. Estevão, um diácono, se tornou o primeiro mártir por causa de anunciar a palavra de Deus. Em seguida nós vemos, irmãos, que se destacou também o diácono Filipe. Aqui não é Filipe o apóstolo, é Filipe o diácono. Nós podemos ver no mesmo livro de Atos, no capítulo 8, e o versículo 5 ao 8 diz assim: E chegando Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Aí, irmãos, nós vemos que por causa daquele acontecimento com Estevão, aqueles que eram opositores ao Evangelho do Senhor, eles começaram ainda mais a perseguir a igreja do Senhor. Então houve uma dispersão. Ali os diáconos se espalharam. Os apóstolos continuaram, mas os apóstolos desceram por Samaria, se espalhando, mas eles não deixavam de fazer a obra de Deus. Eles continuavam pregando a palavra. E Filipe se destacava pregando a palavra, fazendo milagres, fazendo sinais em nome do Senhor Jesus Cristo. E a multidão ia se ajuntando, e muitas pessoas iam se convertendo ao Evangelho, iam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo através da obra que Filipe estava fazendo na direção de Deus. Um diácono que fazia a obra do Senhor, e muitas almas ganhou para o Senhor Jesus Cristo. E para fechar, irmãos, esse tópico falando sobre o diácono na Bíblia, nós vamos ver que o diácono também batizava, porque Filipe, ele batizou um eunuco da rainha de Candace, quando aquele eunuco estava ali lendo o livro do profeta Isaías e não entendia o que estava lendo. E o Senhor, o Espírito Santo, falou com Filipe para que se aproximasse dele, para ensinar a ele, para orientar sobre a palavra de Deus. E quando Filipe chega ali e explica para ele a palavra do Senhor, ele então se decide se batizar. Está aqui em Atos, no capítulo 8, e o versículo 36 ao 38 diz assim: E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então aqui, irmãos, nós vimos, para concluir, para resumir, os diáconos foram instituídos de início para servir a mesa, mas Filipe e Estevão foram muito além do que isso. Pregaram a palavra, faziam milagres através do nome de Jesus Cristo e até batizavam as pessoas. Filipe até chegou a batizar. Então, a missão do diácono, a função do diácono não está restrita somente a servir a mesa. Um dia desse eu ouvi um pastor falando que o cargo de diácono é o cargo que ninguém quer, né? Então, por isso que eu digo, irmãos, às vezes varia de uma igreja para outra, porque tem igreja que às vezes pensam dessa maneira, tem essa visão, mas nós temos outra visão, porque o diácono é um cargo importantíssimo. Além de servir, ele também recebe os dons de Deus e faz a obra de Deus e prega a palavra do Senhor. Então, falando agora, irmãos, sobre o diácono na Igreja Pentecostal Deus é Amor, a qual é a igreja que eu congrego, né, que eu faço parte. E o diácono é um cargo importante, porque a nossa igreja, antes de ser diácono, é cooperador. E o cooperador, embora ele possa até mesmo ser dirigente de congregação, mas não tem a função de fazer algumas coisas, como celebrar a Santa Ceia, realizar batismo, realizar
cerimônias como de casamento, culto fúnebre. Então são várias coisas que o cooperador não tem essa função para fazer e o diácono já tem. Então, quando o cooperador ele é dirigente da congregação, ele precisa de que vá periodicamente um diácono na sua congregação para celebrar a Santa Ceia, por exemplo. E aí, então, daí, irmãos, o desejo, né? Muitas vezes daquele que está na obra do Senhor, ele tem esse desejo de chegar ao cargo de diácono para poder já ter essa autonomia de fazer tais cerimônias, que é o que já disse. Então, irmãos, para isso também, sobre isso eu já queria falar, né? Sobre o meu trabalho na obra do Senhor, que eu acho importante, não que o diácono seja mais do que ninguém, porque ele está ali para servir, mas eu acho importante, para mim representa uma grande oportunidade estar na obra de Deus e ter esse cargo, poder fazer assim a obra do Senhor, não só pregando a palavra de Deus, mas poder também celebrar a Santa Ceia, fazer batismo, fazer outras cerimônias mais e trabalhar na obra do Senhor. Porque na verdade, quanto mais se tem o cargo na igreja, mais você vai trabalhar. Mas para aquele que tem o chamado de Deus para a obra, ele se sente feliz em estar trabalhando na obra do Senhor, em estar fazendo a obra de Deus. Então é isso, irmãos, que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Deus abençoe a todos. E não esqueça de deixar o seu like se você gostou. E compartilha também o vídeo com os seus contatos. Fiquem com Deus. Amém.